Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje venho falar-vos de um pequenino livro chamado O Homem que Plantava Árvores, um livro da autoria do Jean Giono, que apesar de pequeno, traz uma mensagem bastante poderosa. Apesar do Jean Giono ser um escritor francês que escreveu esta história inicialmente em francês, o livro foi publicado pela primeira vez em 1953 em inglês, mas já correu o mundo porque vocês vão ver. Esta é uma mensagem que pode passar várias gerações e pode passar por vários países porque ela faz de facto sentido em muitos contextos. E aliás eu acho que até faz todo sentido hoje em dia, numa altura em que falamos tanto do meio ambiente, da ecologia, da importância de pequenos ou grandes hábitos que podemos mudar e que afetam o todo. Por isso, o livro é muito pequenino. Se eu vos contar muito da história, vou acabar por revelar demasiado. Ele tem assim letras muito grandes e a tradução é do Hugo Gonçalves, com revisão da Silvina de Souza e design, capa, paginação da Weblogio. Portanto, estas ilustrações não são do original, são da Weblogio. A história é muito pequenina, tem ilustrações quase página sim, página não. E conta-nos a história de um alpinista que dá a sensação que era o próprio Jean Giono, que andava pelos Alpes, já muito cansado, com muita sede, e conhece um pastor, ele mais o seu cãozinho e o seu rebanho, numa zona muito árida, muito sem vida, parecia algo uma terra sem esperança. E ele acaba por conhecer esse pastor, que lhe dá de beber, que lhe dá abrigo, passar ali algum tempo com ele e perceber que este pastor, muito solitário, apesar da sua solidão, acabava por ter ali um propósito e por muito que já tivesse perdido na vida, continuava ali a ter alguma certa esperança e alguma vontade de viver, apesar de tudo. Por isso, este homem plantava, de facto, árvores num terreno que parecia, lá está, infértil quase e parecia um comportamento algo até demasiado peculiar da parte de alguém dar-se ao trabalho, entre aspas, são palavras minhas, de se dedicar a pôr bolotas no chão. É curioso que a história começa realmente pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Este tal alpinista depois volta lá, depois de ter combatido na Primeira Guerra Mundial, não pensou mais em árvores, como devem calcular, e quando volta começa a ver que este gesto aparentemente sem muito sentido deste tal pastor acaba por começar a dar alguns frutos e volta lá depois, novamente, alguns anos depois, e assim sucessivamente, e vemos ao longo de algumas décadas a transformação deste território e a importância da ação de um único homem. Há aqui outros contornos, esta é uma história no fundo não só humanista, social, mas também com alguns contornos políticos e pode até parecer religiosa em determinados aspectos. Há aqui um momento ou outro em que de facto a palavra de Deus existe, mas não no sentido religioso da coisa, mas mais com o intuito de mostrar que o homem, por si só, também é capaz de obras que parecem milagres, não é? Que parecem divinas, e não é preciso ser um ser transcendente para conseguir grandes feitos. Aliás, ele fala aqui alguns disso, que também o homem é capaz de grandes coisas para além de grande destruição. E apesar de ter lido este livro muito rapidamente, ele na edição anterior tinha aqui uma pequena nota que dizia leitura aproximada de 60 minutos, com o telemóvel desligado. Realmente eu li-o em menos do que 60 minutos. Pronto, se vocês admirarem as ilustrações, é capaz de, dependendo do tempo que demorarem a fazê-lo, talvez demorem um bocadinho mais do que eu. Mas é uma história de facto aparentemente simples, mas que acaba por dar para grandes reflexões, e daí eu perceber que possa ser comparada ao Príncipezinho do Saint-Exupéry e ao Siddhartha do Hermann Hesse. Confesso que isto me deixou curiosa, embora reticente, porque eu não sou a maior entusiasta do Príncipezinho, gosto, mas não adoro propriamente a história, não mudou a minha vida, e relativamente ao Siddhartha eu, pronto, ok, até gostei, mas também não me encheu as medidas, e por isso estava assim um bocadinho reticente em relação ao homem que plantava árvores, mas acabei por gostar mais deste. E quando soube que este pastor retratado, o Bouffier, existiu mesmo, portanto esta transformação que é relatada neste livro, de facto existiu,
há esperança realmente na humanidade e fiquei a gostar ainda mais dele. Este livro faz parte do Plano Nacional de Leitura. Tenho pena de não o ter lido quando era estudante. Um pormenor, eu não costumo ser, ou seja, eu gosto de capas bonitas, mas isso não costuma ser o meu primeiro pensamento na hora de escolher um livro, mas realmente esta edição é magnífica. Ela é de capa dura, é a nova edição da Cultura Editora, tem relevo nas letras, neste pastor, nas árvores. As árvores não sei se vou conseguir mostrar, mas elas também têm algum brilho e é realmente uma edição muitíssimo bem cuidada. O que também acaba por ser apelativo para estas novas gerações que dão muito valor também à imagem. É tudo muito clean e eu gosto disso. E se eu tivesse lido esta obra quando era mais nova, teria provavelmente gostado de o fazer. Teria sido importante fazê-lo na infância ou até na juventude. E aliás, há tantos livros que fazem parte do Plano Nacional de Leitura que é pena que acabemos por estar sempre a debater as mesmas obras no plano curricular, não é, de português, quando poderíamos ir alternando essas obras e depois as que eu li sugeria a amigos ou familiares um bocadinho mais novos ou um bocadinho mais velhos e vice-versa, porque as obras estariam sempre a rodar e algumas delas, como é o caso desta, deveriam mesmo ser debatidas nas escolas. O Homem que Plantava Árvores deu ainda origem a uma curta-metragem. Ela ganhou o Oscar para melhor curta-metragem em 1988 e estava aqui a ver as minhas cábulas. Foi realizada por Frederic Bach e a voz é do Philippe Noiret, talvez seja assim que se diz, se for francês o senhor. E eu vi esta curta-metragem, ela está acessível aí nos meandros da internet, até no próprio YouTube. Podem ver dobrado ou com legendas. Eu preferi ver em francês porque queria mesmo ouvir a voz deste narrador. Mas porquê é que eu preferi o livro em detrimento da curta-metragem? Primeiro porque a curta-metragem é dos anos 80, tecnologicamente, como devem calcular, é muito datado. E depois eu já não vi algo nos anos 80 há muito tempo. E foi um choque, entre aspas, quando ouvi a voz daquele narrador. Parece algo muito sinistro, não só graficamente como depois a voz. Parece que estamos a contar uma história macabra e não é nada disso. A capa é alegre, é colorida, porque a história começa por mostrar um território, pronto, não muito colorido e fértil e bonito, mas acaba por, pronto, com o passar dos anos vamos assistindo aqui a algumas transformações e esta é no fundo uma história de esperança e faz, como disse, todo sentido lermos isto neste momento, quando as questões do meio ambiente estão tão em voga e sabendo que este senhor existiu mesmo, que viveu durante muitos anos, mesmo ele faleceu já com bastante idade e vale a pena darem uma oportunidade, porque é sem dúvida alguma uma obra que realmente se lê em 24 horas, um livro, como aquele projeto que eu fiz em fevereiro e que podem continuar a participar sempre que quiserem, porque realmente são pequenas histórias que muitas vezes deixamos como sugestão uns para os outros e que em dias que estamos mais em baixo ou que já não acabamos um livro há algum tempo, por que não pegar numa história deste género, curta, mas que não é só ler para passar o tempo, é muito o caso deste livro. É um livro que vai ficar convosco, de certeza absoluta, e é a prova daquilo que eu sempre digo. Um livro para nos marcar e para ser bom não precisa necessariamente de ser enorme. Este, a meu ver, poderia ter aqui um bocadinho mais de desenvolvimento, mas isso é como acontece quase sempre com boas histórias, queremos sempre mais, mas também não fica mal assim e não é à toa, porque já se vendeu tanto e que já se falou tanto dele, porque ele é realmente uma leitura muito prazerosa e que eu recomendo bastante. Obrigada à Cultura Editora por me ter enviado este exemplar. É realmente uma belíssima edição, mais bonita ao vivo até do que em imagens. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, boas leituras e portem-se bem. Adeus!